2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você continua acompanhando as informações sobre a 57ª Assembleia da CNBB, que vai até amanhã em Aparecida. E confira mais detalhes. Bispos refletem a necessidade de cuidados com povos indígenas. TRF determina que Temer volte à prisão. Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 vai acontecer no Rio de Janeiro em 2020. E deputado acusado de revolta contra Maduro é detido. Estas e outras informações a partir de agora no Imaculada Notícias. Diversos temas foram discutidos na tarde de ontem durante os trabalhos dos bispos que participam da Assembleia Geral em Aparecida. A situação dos povos indígenas é preocupação. Dom Roque Palocci, presidente do Conselho Indigenista Missionário, apontou dados que comprovam as necessidades dessas pessoas em várias partes do Brasil. Das 1.285 terras indígenas existentes no Brasil, dados também confirmados pela FUNAI, somente 401 terras estão demarcadas, 304 em processo de regularização e ainda 537 ainda são reivindicadas pelos povos, mas, entretanto, não possuem nenhuma providência administrativa de demarcação das terras. O papel do poder público é determinante para o fim da violência. Que os povos têm o direito de viver segundo suas tradições e costumes, conforme a própria Constituição, nos artigos 231 e 232, determina. Emocionado, finalizou dizendo que o Sino do Pan-Amazônico, marcado para outubro desse ano, é uma das principais ações da Igreja em favor dos indígenas. Nós podemos ver no meio dessa realidade o rosto do Cristo ressuscitado na glória, mas podemos ver também o rosto do Cristo crucificado, sofredor, que nos questiona e nos interpela. Por isso, o sínodo ele vai dizer por aonde a igreja precisa caminhar. Ontem e hoje, mais bispos foram eleitos para as comissões. Confira. Mais 6 presidentes de comissões episcopais pastorais foram eleitos na Assembleia em Aparecida. Dom José Valdeci Santos Mendes para Ação Social Transformadora. Dom Manuel João Francisco para Ecumenismo e Diálogo Interreligioso e Dom Edmar Peron para a Liturgia. O arcebispo de Montes Claros, Minas Gerais, Dom João Justino de Medeiros, foi reeleito nesta quinta-feira, 9 de maio, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação. E Dom Ricardo Hoppers foi eleito em primeiro escrutínio por maioria absoluta dos votos como presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Vida e a Família. Dom Nelson Francelino, bispo de Valença, Rio de Janeiro, foi eleito para a presidência da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude. E foi eleito também Dom Joaquim Giovanni Moll, presidente eleito da Comissão Pastoral para a Comunicação Social. E durante a Assembleia Geral dos Bispos foram apresentadas as novidades do 18º Congresso Eucarístico, que acontecerá entre os dias 12 e 15 de novembro de 2020 em Recife. Na terra dos altos cordeiros. A gente sente uma animação realmente muito grande e vai ser um grande acontecimento para o Brasil e para nossa igreja de maneira especial. Pão em todas as mesas é o tema do Congresso Eucarístico de 2020. É o tema que nós vamos trabalhar porque, de fato, é necessário que haja um entendimento da Eucaristia como partilha, pensando nos pobres, sobretudo estando no Nordeste, uma região pobre com tantos desafios. De autoria das religiosas pias discípulas do Divino Mestre, a logomarca traz a imagem do pão e do vinho, a comunidade em torno da mesa, a água do batismo e as pontes do Recife.
O hino foi criado pelo padre Josenildo Nunes, da Diocese de Afogados da Engazeira, em Pernambuco. A oração oficial foi elaborada pela Comissão de Liturgia da Arquidiocese de Olinda e Recife. Meditar sobre a Eucaristia é uma graça assim, muito especial para todos nós, porque é o coração da igreja, de modo que precisamos cada vez mais pensar nesse grande dom, né, que Jesus nos deu. O Congresso Eucarístico acontece no mundo todo. O primeiro foi realizado em 1881 na França. No Brasil acontece desde 1933 e Recife será sede pela segunda vez. Em novembro vai ter um evento preparativo, é isso, marcando o ano? Justamente, vamos então abrir o ano eucarístico, onde houve o congresso em 39, no centro da cidade. Vamos então ter o lançamento do ano eucarístico. O site do Congresso traz todas as informações do evento. No máximo, em novembro, nós pretendemos já entregar para o Brasil todo o texto base, que vai ser uma maneira de orientar a nossa reflexão sobre a Eucaristia. Venham participar conosco desse grande evento, louvando a Santíssima Eucaristia publicamente. A abertura será na Arena Pernambuco, em 12 de novembro de 2020. Vem, que a Arquidiocese te espera. E o Tribunal Regional Federal da 2ª Região suspendeu o habeas corpus do ex-presidente Michel Temer e do coronel João Batista Lima Filho. Com isso, eles terão de voltar para a prisão. A primeira turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu nesta quarta-feira revogar o habeas corpus do ex-presidente Michel Temer e de João Batista Lima Filho. A decisão foi tomada por 2 votos a 1 e obriga os dois a voltar para a prisão. Foram mantidos os habeas corpus para o ex-ministro Moreira Franco e para Carlos Alberto Costa, Maria Rita Fratesi, Carlos Alberto Costa Filho e Vanderlei de Natali. Temer foi preso preventivamente no dia 21 de março, junto com outros acusados de integrar uma quadrilha que cometeu crimes de corrupção relacionados à construção da usina nuclear Angra 3. E no próximo bloco você confere o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 que vai acontecer no Rio de Janeiro em 2020. Imaculada Notícias volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Imaculada Notícias. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, anunciou ontem que o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 vai acontecer no Rio de Janeiro em 2020. Um retorno após 30 anos de disputas em São Paulo. Após 3 décadas em São Paulo, o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1 volta ao Rio de Janeiro em 2020. Foi o que confirmou o presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira durante a cerimônia do Dia da Vitória, que lembra o êxito da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial há 74 anos. Bolsonaro assinou um termo de cooperação com o governo do estado e a prefeitura da capital para as obras do Autódromo de Deodoro, que vai ter capacidade para 130 mil pessoas. No anúncio realizado no Monumento dos Pracinhas, no Aterro do Flamengo, no Rio, o presidente disse que as obras devem durar 6 ou 7 meses e gerar milhares de empregos. A mudança encerra 30 anos seguidos de disputa do Grande Prêmio do Brasil no Autódromo José Carlos Passe, que é conhecido popularmente como Interlagos. De acordo com Bolsonaro, a manutenção da etapa do Mundial de Fórmula 1 em São Paulo se tornou inviável por causa da participação pública e do grande endividamento. O GP do Brasil acontece anualmente de forma ininterrupta desde 1972. O Rio sediou a disputa por 10 vezes no Autódromo Internacional Nelson Piquet, também conhecido como Autódromo de Jacarepaguá, e demolido em 2012 por causa das Olimpíadas. E o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia do Dia da Vitória, que lembra o êxito da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial há 74 anos. Ele aproveitou a ocasião para falar do exemplo militar. Ao lado de soldados veteranos da Segunda Guerra Mundial, o presidente Jair Bolsonaro disse na quarta-feira que o Brasil deve ser governado seguindo o exemplo de honra daqueles que lutaram em nome do país. O pronunciamento foi realizado no Monumento dos Pracinhas, no Rio de Janeiro, em comemoração ao Dia da Vitória, que lembra o êxito da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial há 74 anos. Eu acredito nas Forças Armadas Brasileiras. Nós acreditamos no povo brasileiro e juntos poderemos sim fazer um Brasil diferente
do que nos foi negado nos últimos anos. Durante a cerimônia, também foi entregue a Medalha da Vitória, do Ministério da Defesa, a 300 pessoas e 3 instituições. As novas regras sobre o porte de arma e munição não foram esquecidas no evento. Olha, porte de arma, eu não posso ir além da lei. Tudo que poderia ser conseguido por decreto, nós o fizemos o de ontem, até porque estamos cumprindo, dessa forma, uma manifestação popular efetivada em 2005 por ocasião do referendo. O presidente Jair Bolsonaro estava acompanhado na cerimônia pelos ministros da Defesa, Fernando Azevedo, da Secretaria-Geral da Presidência, Floriano Peixoto, e do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno. E no segundo dia de trabalhos na Câmara dos Deputados, a comissão especial que estuda a nova reforma da Previdência recebeu o ministro da Economia, Paulo Guedes. 119. Esse foi o número de requerimentos apresentados pelos parlamentares ontem na primeira reunião da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Muitos deles com os mesmos conteúdos. Nesta etapa é que será avaliado o conteúdo do texto. Ficou decidido que serão ao todo 10 audiências públicas realizadas pela comissão. Nela, autoridades e especialistas serão ouvidos com o intuito de construir o texto final, que será apresentado pelo relator deputado Samuel Moreira. Elas acontecerão sempre de terças às quintas-feiras. Hoje, na primeira delas, o convidado mais esperado, o ministro Paulo Guedes. Ao lado do presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, e do presidente da comissão, deputado Marcelo Ramos, o ministro da Economia foi apresentado aos parlamentares, que fizeram as perguntas em blocos, sempre revezando um da oposição e um da situação. É absurdo botar a culpa no seguro-desemprego e no Bolsa Família para dizer que reduziu o investimento. Por conta do rombo da Previdência, a nossa capacidade de investimento caiu pela metade. Paulo Guedes começou a responder as questões por volta das 4h30 da tarde. Um país que tem mais capital lá na frente, acumulou mais recursos, as vantagens são inúmeras. Primeiro, o país cresce mais rápido. Segundo, cria mais emprego. Terceiro, aumenta a produtividade do próprio trabalho. Quanto maior a quantidade de investimentos, maior a produtividade do trabalho e maiores, inclusive, as aposentadorias no futuro. 7 minutos depois, já gerou o primeiro bate-boca. A Argentina, nossa vizinha, Pessoal, pela ordem. Eu quero pedir ao ministro, e vou fazer esse pedido com toda gentileza, ministro, que Vossa Excelência possa se resumir a tratar das questões de natureza previdenciária. Esse consultor político avalia o que pode se esperar da comissão nos próximos dias. Se a gente já teve uma discussão muito acirrada durante a CCJ, nós podemos esperar uma trava muito grande, principalmente por parte da oposição e também dos partidos mais de centro que estão negociando apoios e participação dentro do governo. Então nós devemos ter, dentro dessa comissão específica, um acirramento de debates e, logicamente, um consumo máximo de tempo dentro dessa comissão antes desse projeto ser votado e levado a plenário. E o vice-presidente do parlamento da Venezuela foi detido pelo serviço de inteligência do país, acusado de participar da tentativa fracassada de revolta militar contra o presidente Nicolás Maduro. Foi detido na Venezuela o vice-presidente do parlamento de maioria opositora Edgar Zambrano. Ele é acusado de participar da revolta militar fracassada contra o presidente Nicolás Maduro, em um caso em que outros 9 legisladores da oposição também são julgados. O líder da oposição, Juan Guaidó, presidente interino autoproclamado, que chefiou o levante militar em 30 de abril, relatou no Twitter como sequestro a prisão de Zambrano. Ele disse ainda que não vão conseguir desintegrar o poder que ele afirma representar todos os venezuelanos. Já o presidente da Assembleia Constituinte, Diosdado Cabello, comemorou a detenção. Deputados da oposição afirmaram que estavam reunidos com o partido e que depois de sair, a caminhonete de Zambrano foi cercada por agentes do Serviço de Inteligência e que o vice-presidente do parlamento resistiu à prisão. Nos impediram de ter acesso a ele, trouxeram um reboque e seu carro foi colocado em cima. A informação que temos é que ele foi levado ao helicóide, mas não sabemos como está a integridade física do nosso deputado.
O Supremo Tribunal de Justiça, favorável ao governo, ordenou a acusação criminal de Zambrano na semana passada e depois acrescentou outros 9 deputados. A pedido do TSJ, a Assembleia Constituinte, integrada apenas por chavistas, retirou a imunidade dos parlamentares. E essas foram as nossas informações de hoje. Eu te aguardo amanhã, sexta-feira, aqui pela TV Imaculado. Bom início de noite para você e salve Maria Imaculada.